E aí, pessoal? Eu sou o Flávio Eu sou Flávia. e esse é o... História e Teologia. Hoje, com a continuação do último vídeo, que foi muito bom, muito divertido fazer, que foi sobre a grande apostasia, e é o nosso tema de hoje, a grande apostasia, segunda parte. E sobre o que nós vamos falar hoje, querida? Sobre a Reforma Protestante. Muito bom. Então, a Reforma Protestante, ela acontece em que ano? 1517. Mas para a gente poder falar sobre a Reforma Protestante e o que ela e como ela foi importante na história do mundo e foi um pressuposto para a restauração de todas as coisas, nós temos que falar dos fatores que favoreceram o surgimento da Reforma Protestante. O primeiro fator que foi muito importante foi a invenção da imprensa. A imprensa de Gutenberg, ela vai ser importante para universalizar a Bíblia. Todos podem ter, é o primeiro livro a ser impresso, é o livro mais impresso do mundo. E com a impressão da Bíblia, a palavra antes, que só era por padre, somente o padre, os padres tinham acesso. Os padres e os nobres, não era? Os padres e os nobres mal sabiam ler e escrever. Sério? Os nobres não sabiam ler e Dependendo escrever? dos nobres, eles não sabiam só ler e escrever e olha lá. Mas amor, quem não traduziu a Bíblia para o inglês não foi o Martinho Lutero? não, Martinho Lutero, muito bom. Martinho Lutero traduziu para o alemão. Ah, Quem traduziu para o inglês foi um bispo da igreja anglicana, se não me engano, um padre da igreja anglicana, sob a supervisão do King James, ou rei Tiago. Mas o Martinho Lutero fez a primeira tradução, transliteração do latim, ou mesmo, na verdade, ele pegou do grego, que é o Novo Testamento, o hebraico, e traduziu para o alemão. Ok. porque diz que é aí que a Bíblia começou a se universalizar Sim, mas para todas as pessoas. ela se universaliza, primeiro, com a invenção de Gutenberg, mas também quando Martim Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão. E aí, realmente, mas aqui eu estou falando em questão mundial, porque a imprensa, todos os livros que existiam antes da imprensa não eram livros, né? Eram, na verdade, livros escritos à mão pelos monges copistas medievais. Então você tinha a Bíblia, mas não impressa. Com a invenção da imprensa, onde você pode imprimir, pode produzir várias páginas, porque era um buraco aqui, tu colocava a tinta, botava as letras em cima, Sim. a folha branca descia. Por isso que imprensa, porque é para imprensar mesmo. E dali saía um livro ali, já bem impresso. E amor, tem uma história que também falava-se que para essa questão de ler a Bíblia, né, era tão profunda essas coisas, que é verdade que eles colocavam assim veneno nas páginas dos livros às vezes, e a pessoa quando ia ler fazia Isso. e aí acabava morrendo envenenado para não ter esse contato Sim. com a sabedoria, com a questão da Bíblia, essas coisas assim, porque dizia que isso era um poder E a que leitura é um igreja poder, tinha, né? Ah, é verdade, esses livros que você está falando são livros que a igreja proibia. Livros como a Comédia de Aristóteles. Comédia de Aristóteles e outros livros que a igreja via como algo pecaminoso. Então eles botavam... todo o centro cultural europeu medieval estava nos monastérios e nas abadias. Então tinha esse livro sim que eles botavam ali o veneno. Tem um filme muito bom sobre isso, que é o Em Nome da Rosa. Ah, Em Nome da Rosa. Muito esse bom. eu já ouvi falar. Que é um livro do Alexandre Dumas. Muito bom. Então é isso, pessoal. Então os fatores preponderantes. Eita, Deus chamou. Tá. Os fatores que favoreceram a reforma, nós vamos falar um pouco sobre a questão da imprensa. Além da imprensa, de 1453 por Gutenberg, um judeu alemão, nós vamos ter também a queda de Constantinopla. Em 1453, o sultão do Império Turco-Otomano, Maomé II, usando uma invenção chinesa, a pólvora, ele derruba os muros da cidade de Constantinopla. E também outro fator muito importante
é 1492, quando Cristóvão Colombo, saindo de Palos, na Espanha, semanas depois, meses depois, ele chega na região das Antilhas do Novo Mundo, achando que estava na Índia. Por isso eles chamam os nativos de índios. Muito bom. Vamos lá, vamos começar com a invenção da imprensa. Antes de tudo, toda interpretação bíblica estava à mercê dos padres. Sim. Os padres tinham todo o conhecimento. Primeiro porque sempre nas abadias, nos monastérios que eles tinham esses centros intelectuais, e somente, e como você falou dos reis, né? Geralmente quem ia ser padre era nobre, filho do rei, parente do rei. Por quê? Porque geralmente você tinha um filho que seria o nobre, ou o senhor feudal, no caso do feudo, e o outro ia ser padre. Sim. Então, esse nobre que ia ser padre, que fazia os votos, ele fazia um seminário. Por exemplo, você vê um seminário de padres hoje, eles fazem latim, fazem hebraico, filosofia. Então, a igreja católica, ela conseguia dar uma boa formação para eles, ok? Tanto que na Idade Média, todo o ensino vai ser ensino religioso. Os próprios jesuítas, que falamos no último vídeo, vão ser grandes difusores do conhecimento. Sim. Vão fundar escolas e universidades no Brasil. Ok? Bom, o que acontece com a invenção da imprensa? Difusão e universalização da Bíblia, né? E aí nós vamos surgir novas interpretações. Por quê? Porque a igreja, ela tem toda a interpretação da Bíblia. O Papa, além de ser infalível, toda a interpretação bíblica vem da igreja. Existe um dogma católico chamado o milagre da transubstanciação. Quando eles fazem a Eucaristia, o padre abençoa a hóstia e abençoa o vinho, para eles, na visão católica, no dogma católico, na verdade religiosa deles, a hóstia, ele vira literalmente o corpo de Cristo, vira carne, e o vinho vira sangue. Isso é uma coisa meio bizarra até de você pensar, mas é um dogma. E isso aqui a reforma também vai... E quem vai bater de frente com isso vai ser João Calvino. O que acontece? O caráter fundamental antes de falando sobre o problema das interpretações, o caráter fundamental da reforma foi refutar algumas doutrinas da Igreja Católica. Tá? Doutrinas que eram tidas como verdades absolutas, apoiadas numa interpretação da Bíblia, que segundo os próprios reformadores, só vai favorecer quem? A igreja, né? Bom, sobre esse problema, nós temos de primeira mão, a igreja tinha uma doutrina chamada a salvação pela fé e pelas obras. Nós temos um pouco disso também, certo? Não temos isso hoje. Temos hoje em dia. Nós, né? Santos dos últimos dias. Sim. Porém, da onde veio essa escritura? Tiago 2, 24 a 26. Quer ler pra gente, amor? Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, essa escritura de Tiago 2, 24 e 26 reforçava essa ideia da igreja que você, para ser salvo, você tinha que ter fé e exercer as obras, correto? Correto. Porém, com a universalização da Bíblia, nós vamos ter acesso a outras escrituras que vão bater de frente com isso. Um exemplo disso é Efésios 2, de 8 a 9. O apóstolo Paulo vai bater de frente com o apóstolo Tiago aqui. Quer ler pra gente, meu irmão? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí nós temos um problema. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aí nós temos um grande problema teológico aqui. Por quê? Porque se antes a igreja, há quase que, isso aqui é 1400, por 1100 anos, a igreja definiu a tese de que somos salvos pela fé e pela obra. O apóstolo Paulo que diz que não. Por quê? Olha que interpretação. Pela graça sois salvos. Então, a doutrina da graça. Por meio da fé. E isto não vem de vós, não é nosso. É dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, né? Que é essa concepção protestante. Não vem de obras, para que ninguém se glorie.
Ou seja, então, se eu sou salvo através da minha fé e das minhas obras, as obras são minhas. Essa é a visão que Paulo passa aqui e que o protestantismo vai bater de frente. Ou seja, nós temos um problema de interpretação. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem que pensar o seguinte, cada um tem uma interpretação. E qual seria a interpretação certa? Gostei que você fez essa pergunta. As duas estão certas. Não adianta eu só ter fé. Fé é ação. Logo, as obras são ação da minha fé. E, ao mesmo tempo, não podemos nos gloriar daquilo que fazemos. A nossa visão, santos dos últimos dias, da doutrina da graça, é diferente da dos protestantes. Por quê? Porque nós não acreditamos que nós não tenhamos que correr atrás para alcançarmos a salvação. A nossa salvação para o Senhor, meu 100% do Senhor pode ser 30%. O 100% da Flávia pode ser 60%. Então o Senhor, ele vai cobrir aquilo que falta. Essa é a nossa crença sobre a graça. Nosso próximo tema a falar sobre a reforma é insatisfações e insatisfações com a igreja. E aqui eu tenho que dar a mão palmatória do Martinho Lutero. Por quê? O Papa passou a ser visto como um impedimento do poder real. Os reis estavam abaixo do Papa. O Papa, na Idade Média, mandava matar reis e colocar reis. Reis eram tirados e reis eram colocados. Então, o Papa te dava um certo impedimento. E meio que ele cancelava o poder real e a saída de dinheiro, muitas taxas e tributos que eram pagos dos fiéis à igreja. Dos domínios reais eram dados para Roma, que é a sede do papado, então criou um certo clima de insatisfação. Essa insatisfação é com a pessoa comum? Não. É a nobreza e a igreja. E aí nós vamos para uma outra parte, que é a ética cristã. O que acontece? A igreja também tinha um problema muito sério. A igreja censurava o quê? Ela censurava e proibia o lucro excessivo. Ou seja, se eu trabalho, produzo 10 computadores e eu quero vender 10, e eu produzo um notebook, R$1.000, e eu quero vender por 3.000, a igreja vai dizer que esse lucro é excessivo. Eu só posso vender ele por 2.000. Essa é a ideia, estou dando um exemplo, tá? Essa é a ideia. Então a igreja, ela vai simplesmente censurar o lucro, a busca pelo lucro, por parte de uma classe que surge nesse momento, na verdade no final da Idade Média, que é a burguesia. E aí ainda perseguiam os judeus que tinham o costume de emprestar dinheiro a juros, os agiotas da Idade Média e da Idade Moderna, porque os judeus eram grandes banqueiros e cambistas, então eles emprestavam muito dinheiro. Então a igreja proíbe isso, e ela vai criar um pecado para você emprestar dinheiro a juros. Qual pecado é esse? Da usura? Da usura. Você sabia disso? Não sabia disso. A igreja criou um pecado para aqueles que pegavam dinheiro emprestado para os judeus. E a igreja dizia, não faça negócio com os judeus. Então, os comerciantes, essa burguesia, ficavam divididos entre a busca pelo lucro e a salvação. Né? Porque ele diz o seguinte, o dinheiro não te leva ao céu. Dá pra mim. O dinheiro não vai te levar à salvação. Né? Dá pra mim e seja salvo. Então, a burguesia, ela quer uma nova religião para que ela não seja regulada nessa busca por lucro. Os defensores dos lucros desejam uma nova ética religiosa. E essa necessidade vai ser atendida, em grande parte, pela ética protestante. Principalmente de um nome, João Calvino. Ok? E aí nós temos a pior de todas. A mais cruel dos problemas para a reforma, que é a vinda de indulgências. Flávio, você sabe o que é a vinda de indulgências? Eu já ouvi falar.
são as vendas de indulgências? É uma prática muito antiga da igreja, que era a venda de cargos eclesiásticos. Um rei, havia casos de reis católicos que ele nomeava cardeais. Ele tinha essa autoridade que recebia da igreja. Então, era meio que um tráfico de influência. Sim. Certo? E, além disso, a igreja vendia o perdão dos pecados. Vendia a saída do purgatório. Tem uma frase que diz: quando uma moeda cai na almofada, uma alma sai do purgatório. O purgatório é uma crença católica que existe céu e inferno. Sim. E existe o meio termo. E o que as pessoas vão fazer no purgatório? Vamos purificar, amor. Isso. Vai ter uma purificação daquele lugar. Exatamente. Era isso que eles pensavam, né? Era isso que eles tinham como pensamento na época. E nós temos uma história dentro da Igreja Católica de muitas coisas erradas assim. E alguns papas, né? Que fizeram coisas assim assustadoras, né? Mas a questão da vida de indulgência é pior que isso. Porque você está vendendo salvação. Nas cruzadas, o Papa Urbano II dizia que aquele que tomasse sobre si uma cruz e fosse para Jerusalém e matasse os sarracenos, que eram os muçulmanos, teria um caminho para o paraíso. Ou seja, essa vinda de indulgência é uma coisa que vai fazer com que o próprio Martinho Lutero fixe suas 95 teses na igreja de Brandenburg, na Alemanha. Os precursores, nós tivemos antes da reforma, isso que é uma coisa interessante, a história é maravilhosa. Por quê? Porque se a reforma acontecer 100 anos antes, todos eles teriam sido mortos. Todos eles teriam sido queimados vivos. Sim. Ou seja, ela aconteceu quando tinha que acontecer. Então nós temos alguns dois nomes muito importantes, que são os precursores. Precursor é aquele que prepara o caminho, né? Sim. Tivemos Jesus falar de João Batista, né? John Wycliffe e John Hus. Esses são os dois precursores, tá? E eles defendiam a tradução das escrituras nas línguas locais. E aí, nós vamos ter primeiramente um movimento restaurador que a reforma vai representar. Um movimento de restauração religioso, mas vai sair também como dimensões políticas, sociais e econômicas. Isso, essa reforma no século XVI. Século XVI, 1517. Se fosse no século XV, todos eles teriam sido queimados. Se não me engano, John Hus e o Wycliffe, John Wycliffe, foram mortos. E aí nós temos o surgimento das igrejas protestantes. E aí nós temos o estopim, que é a experiência do Martinho Lutero, que era um padre alemão, que ele era muito contra a questão de indulgências, e um certo dia, é um teórico, muito inteligentíssimo, ele prendeu 95 teses na igreja de Brandenburgo, tá? Em 31 de outubro de 1517. Ele afixa essas 95 teses, todas escritas em latim, e criticava o abuso da igreja. Então, nessas teses, nessas 95 teses que ele estipulou, elas criticavam as questões que eram impostas pela Igreja Católica. Principalmente a vida de indulgências. Porque também tinha aquela premissa, a igreja é muito rica. Sim. Tem quantos ornamentos de ouro? Sim. Por que isso não era revertido para que eles estavam pobres e famintos? Entendi. E que naquela época tinha muitos pobres e famintos. Isso. A grande maioria eram pobres e famintos. Então, as ideias de Lutero começam na Alemanha, e depois que ele traduz a Bíblia para o alemão, essas ideias vão logo. Em 1529, nós vamos ter a Dieta de Spira, quando vai surgir pela primeira vez o nome protestante. Em 1529, Felipe de Hesse convoca o colóquio de Marburg, que é uma reunião, tá? E vai ter eles vão se reunir, né? Outros reformadores também. E uma das questões que eles tinham é essa aqui que eu te falei, a ceia do Senhor. Zwinglio, vai estar Calvino, vai estar Lutero. E aí eles vão questionar algumas coisas. Tá? Quem esteve no colóquio de Marburg? Justo Jonas, Felipe Melanchthon, André Osiander. Na verdade, o Calvino não estava. João Ecolampádio, Urico Zwinglio,
que é o parceiro do Calvino, Martin Lutero e Gaspar Égio. E aí, nós vamos ter reforma na Suíça, com João Calvino e com Zwinglio, tá? Esse é o segundo movimento reformista depois de Lutero. Lutero, ele também, uma das coisas que vai evitar dele ser morto também, porque ele é excomungado pela igreja, Sim. ele vai buscar auxílio dos príncipes da Suécia, que vão acolher ele, né? E aí ele começou o movimento e o luteranismo tomou conta. Nós vamos ter Ulrico Zwinglio e João Calvino, que vão iniciar o processo de reforma na Suíça. É a segunda vez que é falado o termo protestantismo, ou também chamado movimento reformado. Ok? Depois, as ideias calvinistas não vão ficar só na Suíça. Vai chegar até a Escócia. E lá, na voz de John Knox, a Escócia vai se tornar protestante. E nessa época, muitos católicos eram perseguidos. No continente europeu, as igrejas calvinistas foram chamadas de igrejas reformadas. Na Escócia, elas vão se chamar de igrejas presbiterianas. Ou seja, a igreja presbiteriana, ou o movimento presbiteriano, é uma origem direta do movimento calvinista. Assim como a igreja luterana é a origem do movimento de Martinho Lutero. Na década de 1640, os calvinistas ingleses ou puritanos realizaram a famosa Assembleia de Westminster. E aqui é importante, tá? Das ideias calvinistas que chegam na Inglaterra, nós vamos ter um movimento chamado puritanos. Esses puritanos querem reformar a igreja da Inglaterra, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, a igreja da Inglaterra, que é uma igreja reformista também, vai expulsar esses puritanos. Vai perseguir esses puritanos. E para onde você acha que eles vão? Para os Estados Unidos da América. Para as 13 colônias. Então, os Estados Unidos vai ser fundado por puritanos. Eles vão para a América fugindo do que? Da perseguição. E eles já vão para a América com uma ideologia chamada Destino Manifesto, na qual os Estados Unidos, ou melhor, só as 13 colônias, era o local ideal para a formação de uma sociedade justa. Sim. E plena. E é lá que vai acontecer a primeira perseguição de bruxas fora da Europa, né? Que não é católica, é protestante. O caso das bruxas Salem. Os escoceses e irlandeses levaram o presbiterianismo e os padrões de Westminster para os Estados Unidos. Simonton, descendente de escoceses, trouxe o presbiterianismo para o Brasil. Então, a igreja mais oriunda do movimento calvinista é a igreja presbiteriana. A reforma anabatista. Esses aqui eram considerados radicais, né? Eram reformistas também, mas eram considerados radicais. São um grupo de jovens religiosos e humanistas que se reúnem em torno de Zwinglio, o parceiro do João Calvino, em Zurique, na Suíça. Em 1525, eles vão ter alguns conflitos sobre o batismo de crianças, que é uma coisa que a Igreja Católica já fazia, apenas por causa do pecado original. Não. E aí nós vamos ter os primeiros batismos de adultos e a primeira formação congregação anabatista, ou também chamada Irmãos Suíços. E eles vão ser chamados de reformadores radicais. Em 1527, a União Fraternal reúne-se em Schleitheim e aprova uma confissão de fé escrita por Miguel Sattler. Começa um período de intensas perseguições em diversas partes da Europa. Perseguições por quê? Porque a Igreja Católica ela não vai reagir tão bem à reforma. Com certeza. A primeira coisa que eles vão fazer é o Concílio de Trento. Tá? Esse Concílio de Trento eles vão se reunir. Eles vão fazer meio que uma meia-culpa. Por quê? Porque no Concílio de Trento eles vão se reunir, algumas coisas vão mudar e outras coisas vão reafirmar. Algumas coisas que eles vão mudar vai ser a questão das indulgências. Ok? Vai dar uma bela diminuída. Mas uma coisa que eles vão continuar é a noção da interpretação do Papa. Que o Papa, ele é infalível. Então, aqui no Concílio de Trento, falou assim, ó, acabou. O Papa aqui que interpreta. E o Papa é mais importante que as Escrituras. Sim, eu sei. Ok? E aí, o que acontece? Surge o movimento da Contra-Reforma, que vai ser iniciado por uma ordem de padres jesuítas, fundada por São Inácio de Loyola.
que vai ser a companhia de Jesus. E vai ter muita guerra religiosa. Católicos matando protestantes e vice-versa. Que triste, né, amor? Aí os anabatistas quer dizer rebatizadores. E vai ter um outro líder que é o Baltazar Hubmaier. Quais os princípios dos anabatistas? Como eu falo que eles eram radicais, eles queriam retornar àquele ideal bem da igreja primitiva, aquela coisa bem simplista. Queriam separar a igreja de Estado, isso é uma coisa muito boa. Isso é muito bom. Né? Batizar adultos por imersão e se afastar do mundo. Aqui que vem a coisa mais estranha. Por quê? Porque eles queriam viver um comunismo. Eles queriam viver em sociedades alternativas. Então, é por isso que eles são chamados de radicais. A reforma anglicana, ela é muito interessante por quê? Porque ela não tem nada, uma questão de ideologia, uma questão de perseguição, não. Ela surge por pura luxúria. Vamos deixar isso para o próximo capítulo, amor? Deixaremos essa parte do próximo capítulo. Muito obrigado e Fim de transmissão. fim de transmissão.